Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Boa noite, né? Já está à noite. Shalom, paz de Deus, graça e paz, paz do Senhor. Que o Senhor possa transbordar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. E estamos em tabernáculo. Amém. E um tempo propício para um tema, forte, sobre frutificar. E eu creio sim que o Senhor está nos levando a uma nova estação, aonde cada um aqui vai realmente ver fruto da sua vida. Amém? Quantos querem frutificar aqui? De verdade, você quer frutificar? Sabe, queridos, a gente vive um tempo onde a insatisfação, ela tem dominado a vida de muitas pessoas. Um tempo onde a insatisfação, ela tem sido aquilo que está dirigindo a vida das pessoas. E essa insatisfação, muitas vezes, as pessoas não conseguem discernir o que é isso. E isso tem invadido até mesmo a igreja, sabe? A igreja, ela muitas vezes, a gente vê vários irmãos insatisfeitos com tudo, insatisfeito com a própria vida, insatisfeito com casamento, com ministério, insatisfeito com suas finanças, e é uma insatisfação que ela vem sendo, ela vem se generalizando, ela vem tomando conta do coração do homem. E essa insatisfação, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela está levando muita gente a procurar satisfação aonde não tem satisfação. Ela tem levado muitas pessoas a procurar se saciar em fontes que não é fonte de vida eterna. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para a palavra, eu olho lá atrás na história, desde o princípio de tudo, uma das coisas que deixava muitas pessoas vazias e insatisfeitas, era justamente o não poder ter filhos. A gente vê na história muito isso. A angústia de Abraão e Sarai ainda, e Abrão, por não conseguirem então gerar um filho, e aquela insatisfação levou os dois a um ato que não era para ter acontecido. Sarai pega então a sua serva, a sua escrava, Agar, e entrega a seu marido. E fala assim: gere filhos para a gente por meio dela. A insatisfação nos leva a fazer coisas que não é o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida. E por isso eu quero chamar a sua atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos entrando num tempo de frutificação, amém? E esse frutificar, ele tem que estar totalmente conectado ao propósito eterno, daquilo que Deus tem para você. E eu amei, sabe, aquilo que o mestre Adriano trouxe, esclarecendo a respeito desse frutificar, desse, sabe, multiplicar. E quando nós olhamos lá atrás, nós vimos que os casais que não tinham filhos, eles viviam uma angústia. Nós vemos o caso então de Ana. O marido dela tinha filhos com outra esposa, mas Ana, mãe de Samuel, ela antes de Samuel não tinha filhos, e ela vivia numa angústia. Nada conseguia satisfazer aquela mulher, ao ponto do marido chegar e falar: olha, eu não sou para você melhor do que vários filhos. Aquela mulher, ela era amada pelo marido dela, ela era desejada pelo marido, ela tinha tudo
o que ela queria, mas havia uma insatisfação no interior daquela mulher. E hoje, quando nós olhamos para essa atualidade, a gente está vendo tanta gente insatisfeita com tudo. Repita assim comigo, isso é um perigo. A insatisfação é a maior prova de que nós não estamos caminhando no caminho da frutificação. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria palavra nos mostra isso. Então nós temos uma geração de pessoas que estão insatisfeitas, até mesmo nas igrejas, porque no interior dela continua, sabe, um rebuliço, um vazio, algo que não está completo, algo que, sabe, está faltando algo. Eu não estou satisfeito. E talvez você diga assim, poxa, mas eu tenho passado por isso, mas eu tenho feito, sabe, a minha parte, e mesmo assim há uma insatisfação dentro de mim. Amados, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Essa insatisfação, ela só vai ser satisfeita a partir do momento que você começar a frutificar. Não tem como. Sabe por quê? Porque o propósito, o projeto, como o mestre Adriano explicou aqui nessa tarde, o projeto é esse, é que você multiplique, é que você frutifique, é que você não seja somente um, mas que você seja 1, 2, 3, 4, e você vai multiplicando. E eu não estou falando neste momento na esfera terrena de você se casar e começar a ter filhos da sua carne, mas o que eu estou dizendo aqui, que essa insatisfação, porque muitos aqui já têm filhos, sabe, da sua carne, tem marido, tem esposa, tem até um bom salário, sabe, tem casa, tem carro, mas há uma insatisfação no seu interior. Há algo que você olha e fala assim, poxa, não está completo. E é aqui que pega. E quando eu comecei a meditar sobre isso, o Senhor me levou a ver essa geração de pessoas insatisfeitas. E aí elas buscam em várias fontes se preencher. E fontes que não vão levar elas a lugares bons. E eu quero meditar em Salmos, capítulo 1, porque essa é a base aqui então do nosso, da nossa festa dos tabernáculos, desse liberar desse novo tempo. Como o Everton disse, estamos aqui virando, entrando numa nova estação. E essa estação, há um liberar do quê? Do poder da multiplicação sobre a tua vida, da frutificação, aonde você vai, sim, receber de Deus toda a capacitação para você frutificar. Amém? Quem quer frutificar aqui? Então eu quero que você entenda a partir de agora, que essa insatisfação que talvez está aí assolando a sua vida, que está dentro de você, essa insatisfação constante, é somente a falta da frutificação na sua vida. E que hoje Deus quer trazer um alinhamento sobre isso. A glória de Deus está sendo liberada sobre este lugar. Desde ontem Deus está liberando glória sobre este lugar. Para quê? Para te capacitar. Para este tempo, para este liberar. Então nós precisamos olhar para a palavra e entender algumas coisas. E eu quero falar sim de frutificação, mas antes eu quero falar das três coisas perigosas, que quando nós lemos em Salmos, no capítulo 1, nós encontramos essas três coisas que aprisionam e promovem a insatisfação na vida das pessoas. Porque, querido, quando nós falamos de frutificar, e eu vou ser bem direta aqui, como o mestre Adriano foi, quando nós falamos de ganhar vidas, de ganhar almas, e é sobre isso que eu quero falar hoje, nós estamos falando daquilo que é a coisa mais importante, da missão mais importante dada para todos aqueles que creem em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Vamos ver, quem crê em Jesus de verdade? Quando nós cremos, como o bispo disse,
Não tem como ficar só no crer e pronto. A gente se move. Então fala para o teu irmão, você vai ter que se mover. Você vai ter que se mover. E o porquê dessa insatisfação? Simples, porque não ganhamos almas. O porquê dessa, essa angústia interior? Simples, porque não estamos vivendo o propósito eterno. Porque é impossível alguém que vive o propósito eterno não ser plenamente satisfeito. É impossível alguém que está vivendo o propósito eterno. Porque assim, queridos, eu quero que vocês entendam algo. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro melhor. Jesus não morreu na cruz para te dar um marido ou uma esposa. Jesus não morreu na cruz para que você seja famoso. Não é esse o propósito. O que Jesus fez na cruz foi algo que a capacidade humana jamais iria conseguir realizar. Jesus morreu na cruz para salvar vidas. Diga assim, salvar vidas. E você faz parte desse propósito. Como assim? Ele te salvou e agora você vai ajudar na missão de salvar. E a nossa insatisfação, e eu conversando com minha irmã esses tempos atrás, e ela insatisfeita com tudo, ela insatisfeita com a própria vida, insatisfeita com a aparência dela, insatisfeita com o casamento, insatisfeita com o corpo, insatisfeita com os filhos, ela só estava vendo problema. E eu olhei para ela e falei bem assim, minha irmã, é o seguinte, eu quero que você volte lá atrás, porque ela é uma cristã já de muito tempo, de muitos anos. E eu olhei para ela e falei bem assim, minha irmã, eu quero que você volte lá atrás, eu quero que você se lembre, aonde foi que começou essa insatisfação na tua vida? E essa irmã olhou para mim, ela começou a pensar, e de repente o olho dela encheu de lágrimas. E ela disse bem assim, apóstola, eu me lembrei que essa insatisfação começou quando eu parei. E eu olhei para ela, eu falei, parou com o que, irmã? Eu ainda tive um temor dentro de mim, dela falar algo que não tinha nada a ver com o espiritual. Falei, meu Deus, talvez ela vai falar quando eu parei de usar droga, quando eu parei de... E eu fiquei olhando para a cara dela. E ela falou, quando eu parei, começou uma insatisfação. Irmã, parou com o quê? Eu parei com aquilo que Deus um dia me entregou para fazer. Eu parei de evangelizar. Eu parei com uma célula. Eu parei de aconselhar as pessoas. Eu me isolei. Eu comecei a ficar em casa. Aí ela olhou para mim, e o Covid me ajudou muito a chegar nisso, porque daí então que eu me isolei totalmente mesmo, e eu tomei esse isolamento como algo bom para a minha vida, só que hoje eu estou colhendo as consequências da minha escolha. E eu olhei para aquela irmã e eu falei, meu Deus, que situação. Eu falei, irmã, então agora está fácil de resolver. Aí ela olhou para mim e falou, será, apóstolo? Eu falei, tá. A gente vai ter que alinhar algumas coisas e a irmã tem que voltar para a ativa. Ela contou que ela pegava o carro, ela saía para evangelizar nas fazendas, e ela pregava num lugar, pregava em outro lugar, e ela era o tempo todo assim. E uma das coisas que eu aprendi, na minha vida cristã, é que eu não preciso de um palco e um microfone para pregar. Eu só preciso amar Jesus para pregar o Evangelho. Amém? Amém? Então, se você ama Jesus, você vai pregar o Evangelho. A todos. Porque, aliás, você é o altar.
você é o altar. Você carrega a presença. Então, quando eu olhei para essa irmã, eu falei: irmã, vamos alinhar algumas coisas. E ela olhou para mim e ela falou bem assim: apóstolo, eu estou tão sem vida, que eu não consigo alinhar nada. Porque uma coisa é certa. Quem já deixou um carro parado aqui? Faz assim, quem deixou. O que aconteceu? Arria a bateria, não arria? Estraga. Carro parado é prejuízo. E uma vida parada, uma vida de quem serve a Deus, se essa pessoa parar de servir, parar e ficar estagnado, vai estragar tudo. E aí essa irmã falou bem assim: agora, hoje eu estou com depressão, hoje eu estou com problemas seríssimos de saúde, hoje eu não tenho mais forças. Por quê? Porque ela parou. Fala para o teu irmão: nunca pare. Nunca pare. E eu comecei a buscar no Senhor. Falei: Senhor, qual o motivo dessa insatisfação? E Deus me mostrou isso, igreja. É quando a gente para. É quando a gente começa a ficar insensíveis à voz do Espírito Santo. E Salmos, no capítulo 1, e a gente vai ler o versículo 1 de Salmos, a palavra diz assim, preste atenção nisso daqui: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Quando eu comecei a meditar nisso daqui, a gente começa aqui vendo que ser feliz, quem quer ser feliz aqui? Meu Deus, quem quer ser feliz aqui? Ou seja, a sua felicidade, ser feliz, está conectado a você não participar dessas três coisas que vão aprisionar a tua vida e promover a insatisfação na sua vida. Essas três coisas geram insatisfação. Por quê? Porque essas três coisas vão te afastar do propósito eterno. E todo mundo que está afastado do propósito eterno vive uma vida de insatisfação. Se você quer ser pleno, satisfeito, você vai ter que alinhar a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que o salmista escreve é sobre o conselho dos ímpios. E amados, de verdade, tem muita gente buscando, muita gente que eu falo cristã, muitos crentes buscando conselho com o ímpio. E é aqui que tudo começa a desandar. Por que eu estou dizendo isso, querido? O homem, ele se torna insatisfeito porque ele adota os padrões e pensamentos contrários à palavra. Porque uma pessoa que não tem Deus, ela não tem palavras de vida eterna para te entregar. E somente palavras de vida eterna vai trazer satisfação para a tua vida. Somente palavras que são vindas do trono de Deus, da revelação do Espírito Santo, somente isso pode gerar satisfação plena para a tua vida. Nós vivemos um tempo dos coaches, né, das frases de efeito, sabe? Vivemos num tempo onde as pessoas, elas estão buscando uma satisfação, elas estão buscando, sabe, entender as coisas, mais as coisas da terra, porque só quem consegue conhecer e entender as coisas celestiais são pessoas espirituais. E uma pessoa espiritual jamais, eu vou repetir, jamais buscaria conselhos com os ímpios. Deixa eu te perguntar, que conselho bom tem uma pessoa que não tem Deus? Uma pessoa
ímpia, uma pessoa maligna. Que conselho bom essa pessoa daria para o teu casamento? Que conselho bom essa pessoa traria para a criação dos teus filhos, para os seus negócios, para o teu interior? Que conselho? Porque assim, como eu já vivi no mundo, eu sei como é o mundo. Eu não nasci de uma família cristã. E no mundo eu me lembro dos conselhos. E os conselhos que eram dados. E eu me lembro uma vez uma amiga minha chegou em mim e falou bem assim: para, Rosinha, que esse negócio de virgindade, todas as meninas já estão tendo relação. E você fica com essa frescura. E sabe quantos anos eu tinha quando eu ouvi isso de uma amiga minha? Eu tinha 13 anos. E de repente uma menina de uma igreja, eu não lembro que igreja ela olhou para mim e falou bem assim: não escuta ela, Rosiane, porque isso é uma preciosidade para você, a sua virgindade. Aquela menina que eu nem sei de que igreja era, ela tinha um conselho de vida eterna para a minha vida. E é sobre isso. Porque se uma menina, aquela outra minha amiga tinha 13 anos também, se o conselho que ela tinha era esse para a minha vida, agora você imagina como anda. Isso já tem muitos anos. Isso já tem 30 anos. Eu estou com 43 anos. Isso já tem 30 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa: de lá para cá, o mundo piorou? O mundo piorou? Vai piorar mais, o mundo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ainda tem crente que confia no conselho do ímpio. Quer uma vida de insatisfação? Continue buscando o conselho dos ímpios. Eles vão trazer ao pensamento deles, a mentalidade deles, e a mentalidade deles é terrena, carnal, é caída. A mentalidade deles não tem vida eterna. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só existe transformação quando quando eu deixo a minha mente ser acessada pelas coisas celestiais, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e por um conselho de vida eterna. Conselhos de vida eterna. E por que nós somos tão terríveis em ouvir conselhos de vida eterna? Por que quando as pessoas chegam e falam a verdade para a gente, muitas vezes não queremos ouvir? Endurecemos o nosso coração e não deixamos entrar aquela palavra que vai nos levar para a vida eterna. Porque muitas vezes o nosso coração, ele é obstinado, ele não quer. Muitas vezes estamos procurando, e já procuramos dentro de toda a igreja, conselhos que vão apoiar o desejo da minha carne. O dia que você encontrar alguém que apoie o desejo da tua carne, e mesmo que seja um ministro do evangelho, essa pessoa já não tem mais Deus. O problema é que muitos de nós estamos atrás daquilo que queremos ouvir. Como o bispo Adriano falou hoje. E eu prestei muita atenção na palavra dele e do Everton. Muita atenção, e Deus falou muito comigo. Está uma mistureira hoje em dia. Estão misturando tudo. O pecado está ficando relativo. Ah, mas não, Deus entende essa situação. Não, Deus não entende. Deus quer que você seja transformado. Eu vou repetir: Deus quer que você seja transformado.
E conselhos de ímpio não transformam ninguém. É sobre isso, igreja. Não adianta a gente querer fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. O conselho do ímpio. Amados, eu não sei vocês, mas eu não consigo disfarçar. Quando eu estou mal, eu estou mal. Quando eu estou mal, e aí eu prefiro já falar, não estou bem, eu estou mal. Estou triste, eu já falo, estou triste. Por quê? Porque quem usa máscara não quer transformação. Fala para o teu irmão isso, quem usa máscara não quer transformação. Então, Romanos diz isso, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui? Se você não se deixar ser transformado, se você não entender isso, se você não buscar conselhos de vida eterna, você vai continuar na sua insatisfação. Na insatisfação, querido. A mente que é moldada pelo mundo, ela fica confusa, perde a visão espiritual, a pessoa fica totalmente insensível. E há conselhos que te levam à morte. Há conselhos que vão te levar à morte. A palavra diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E talvez, aparentemente, o conselho que te deram, até que é legal, porque foi aquilo que você quis ouvir. Mas no final, a morte é certa, a falência, sabe? A destruição. Nada dá certo, sabe? Não tem resultado nenhum. E uma coisa é certa, a gente não consegue frutificar caminhando sobre esses conselhos ímpios. Nós não conseguimos frutificar. E enquanto eu não frutifico, eu vivo uma insatisfação. Enquanto eu não gerar, eu vivo uma insatisfação. E uma coisa é certa, tem gente que não tem filho da sua carne, não tem nenhum filho, mas tem muito mais plenitude e satisfação do que quem tem 10 filhos e nunca gerou um filho espiritual. Nunca frutificou, nunca trouxe alguém para Cristo. E aí, a insatisfação continua. Nada dá certo, o negócio fica feio. Amados, a verdadeira paz, ela começa quando a gente deixa de ouvir as vozes erradas, para ouvir o conselho de vida eterna. Você pode ter certeza disso. Conselho de vida eterna. Talvez você tenha a oportunidade, sabe, de passar alguém para trás. Mas chega alguém e te dá o conselho. Não faz isso. Aí você olha assim e fala, poxa, mas eu vou ganhar tanto dinheiro com isso. O que tem vai ser só uma mentirinha. Mas essa mentirinha vai te levar para um abismo. Essa mentirinha vai fazer com que a tua vida entre numa atmosfera de falência. E aí é o momento que nada mais dá certo. E você entra num declínio. E aí a gente coloca a mão na consciência e pergunta, aonde foi que eu errei? Nós erramos a partir do momento que eu parei para ouvir conselhos de pessoas que não têm Deus. Busque conselhos de pessoas que têm Deus. Busque. E eu oriento mais ainda, não busque só um conselho. Porque a palavra diz que na multidão dos conselhos se encontra o quê? Sabedoria. Uma outra coisa, querido, que promove a insatisfação, nos aprisiona na insatisfação, é quando a gente imita a conduta dos pecadores. E aqui eu já quero falar algo que, infelizmente,
nós somos muito crianças. A gente não revela uma maturidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quem já ouviu a criança falar bem assim para o pai ou para a mãe? Ô pai, ô mãe, mas todo mundo está fazendo. Quem já ouviu isso? Tem muito crente já com os dentes caindo de velho que fala isso. Tem muitos crentes que estão levando isso como uma doutrina para a vida dele. Mas todo mundo faz, o que tem a gente fazer também? Mas todo mundo, sabe, queridos, imitar, se deter no caminho do pecador, ficar lá, junto, na mesma prática, vai nos levar a uma vida de insatisfação. Aliás, ninguém consegue ganhar uma pessoa para Cristo sendo igual a Ele. O bispo deixou tremendo. Me dá o esboço, bispo, por favor. Tremendo. Já que infelizmente a gente não pode levar o bispo sempre para sapezal, a gente leva os esboços. Mas está filmado, está filmado, né? Glória a Deus. Vou passar lá. Porque é justamente isso. Como eu vou gerar uma natureza espiritual em uma pessoa se eu não sou espiritual? Se eu sou como a pessoa? É por isso que nós temos um monte de crente insatisfeito. Não encontra mais prazer e satisfação nas coisas de Deus. Por quê? Porque quer ser igual ao pecador. Quer continuar imitando as práticas dos pagãos, quer continuar na mesma vida. Amados, a conduta do pecador é viver em pecado. Você não deve ficar preso nesse caminho, você não deve imitar as práticas deles. Amados, isso é desde lá de antigamente. Quando Deus tira o povo do Egito, o Senhor falou bem claro, e disse, olha, vocês não vão imitar as nações a quais vocês vão expulsar daquela terra, porque se vocês imitarem coisas, vão acontecer com vocês. Não há satisfação em quem vive imitando quem vive no pecado. Poxa, eu já ouvi um homem falar isso uma vez, mas ainda bem que não era crente. Glória a Deus por isso. Mas ele falou bem assim, Rosiane, poxa vida, todos os meus amigos têm uma amante, eu não tenho. Ele estava decepcionado, por quê? Porque ele não tinha uma amante. Ou seja, quer imitar. E aí ainda tem muitos pais e mães que têm a cara de pau de olhar para o filho e falar, você não é todo mundo. Está na hora dos filhos olhar também para o pai e falar, você também não é, e você está imitando. É sobre isso. Não há satisfação plena em quem imita o pecador. Não adianta a gente olhar para a palavra e a gente não consegue encontrar isso, porque o pecado, lá em Isaías 59:2 diz que o pecado e a iniquidade nos separam de Deus, ao ponto que Ele nem nos ouve mais. E quando o nosso relacionamento com Deus sofre interferência, e essa interferência é o pecado, quando esse relacionamento é quebrado, automaticamente é gerada uma insatisfação no nosso ser. É ou não é? Já aconteceu isso comigo. Depois da minha vida cristã, eu pequei. Apóstolo, mas você não peca todo dia? Peco e me conserto todos os dias. Mas o que eu estou falando aqui é parar, é imitar, é se deter no caminho do pecador. Ou seja, é viver na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente. Quem tem carro aqui? Ó, levantaram bem com medo, ó. Você tem carro.
Você já planejou algum dia sair de casa, a não ser que você esteja louco e aloprado. Vou sair de casa hoje, quero bater nos carros, vou provocar um acidente. Quem já fez isso? Vamos ver, o psicólogo vai vir hoje? Se for vir o pastor psicólogo, a gente já encaminha para ele, porque só se for uma pessoa louca. É assim que o pecado tem que ser na nossa vida. Simplesmente um acidente, poxa, aconteceu, eu vacilei. E automaticamente a gente corre para Jesus. Jesus, me ajuda, eu pequei. Pai, me perdoa, me purifica no sangue do teu filho. E é isso que tem que ser o pecado. Eu não posso ficar parada, continuando na mesma vida de pecado. Apóstola, você veio aqui, é uma festa, tinha que ser uma palavra muito alegre. Sim, essa palavra é muito alegre, porque você vai alinhar a tua vida para frutificar. Não adianta vir. Vamos, amanhã vai ser profetizado. Amém. Mas como o profeta Everton disse, nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo o propósito que o Senhor tem para nós. Eu creio que essa palavra está respondendo muita gente aqui hoje, sobre a insatisfação que tem no seu interior. Amados, quem já ajudou alguém aqui? Faz assim. Qual é a sensação quando você ajuda alguém? Não é plena? É maravilhosa. A gente fica super bem, mas a gente é tão bobo. Por que, apóstolo, a gente é bobo? A gente é bobo. Se é tão boa essa sensação, é uma satisfação, não é? Por que a gente não faz todos os dias? Você senta com a pessoa, você fala de Jesus, fala da palavra, e você parece que levanta renovado, é ou não é assim? E por que não faz todo dia, para ser renovado todo dia? Pergunta para o teu irmão, onde está o problema, irmão? Onde que está o problema? É sobre isso. Então nós muitas vezes vivemos essa insatisfação porque estamos lá detidos no caminho do pecador. Não saímos de lá. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso 4:17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Gente, isso daqui é muito profundo. Amados, olha aqui para mim. Tem muita gente que já perdeu a sensibilidade. O pecado já não faz nem cócegas. O Espírito Santo, o que é isso? Espírito Santo? Tem gente assim, que um dia foi cheio, que um dia estava vivendo na plenitude, mas se esvaziou. E se esvaziou ao ponto de ficarem insensíveis a qualquer coisa. Então o apóstolo Paulo escreve isso: vocês não vivam mais como gentios, e eles vivem dessa forma. No 19 ainda, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aleluia! Isso é uma palavra de vida eterna. Não seja como aqueles que vivem no pecado. Não seja. Não seja como os pagões, não sejam. Não foi isso que a gente aprendeu de Cristo. O que aprendemos de Cristo foi a santidade, foi a verdade, foi o bom caráter. É isso que aprendemos de Cristo, amém, igreja? É isso.
É assim, pegando os ensinamentos de Cristo, que vamos frutificar. É dessa forma. Por quê? Porque só conseguimos responder a uma geração que está totalmente depravada, não sendo como eles. Não sendo como eles. Fala para o teu irmão, não seja como os pagões. Não seja. Não seja como aqueles que vivem no pecado. Não seja. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não faça isso com a sua própria vida. Porque tudo que está conectado com o mundo vai acabar. Vai passar. Tudo aquilo que você edificou, que não foi Deus quem edificou com você, vai acabar. E vou repetir, tudo que você edificou um dia, que Deus não edificou com você, vai acabar. Não permanece. Mas aquilo que você edificou, e o Senhor estava lá, junto com você, e você trabalhando, e Ele trabalhando contigo, isso vai permanecer para sempre. É isso. Tudo. A palavra diz, lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 em diante, fala assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, presta atenção nisso, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E presta atenção no versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, acabam. Há muitas coisas na nossa vida que a gente vai ter que rever, porque estamos entrando num novo tempo, um tempo de frutificação. E esse tempo não vai ser só um ano, mas vai perdurar até a volta do nosso Senhor. É um tempo onde você vai frutificar, mas Deus está alinhando nossas vidas aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui entendendo muita coisa que vem acontecendo na sua vida. O porquê da insatisfação. O porquê desse vazio que, sabe, você não tinha resposta, mas hoje você está tendo. Hoje você está tendo. Queridos, a insatisfação, ela nasce quando buscamos satisfazer a carne. Se você quer insatisfação na tua vida, busque realizar o que a tua carne quer. É simples assim. Busque realizar e você vai ser insatisfeito. Ah, mas você não sabe de nada, apóstolo. Eu tenho, sabe, meus prazeres momentâneos. Quem quer viver de momento aqui? Eu quero viver uma vida de verdade e eterna. Quem quer viver uma vida eterna aqui? O que o Senhor tem para te propor não é um momento, mas sim é uma eternidade. Essa é a proposta do Senhor para nós. Não são momentos, mas é uma eternidade. Não é simplesmente aqui algo que é tão passageiro. É aquilo que é eterno. Aleluia! O Senhor está alinhando a nossa vida. E como o bispo disse, não pode ser só um momento, só uma visitação. Mas a presença, ela tem que ficar em nós. Ela tem que permanecer em nós. Mas o pecado faz com que a presença do Senhor se afaste de nós. O pecado. Amados, levem a sério o pecado. Não relative o pecado. O pecado é pecado. Pecado é pecado. Eu sei que cada pecado tem as suas consequências, mas pecado é pecado. E todo pecado separa o homem de Deus. É por isso que Jesus teve que vir e morrer na cruz. Para resolver isso. E a minha pergunta é, o que nós estamos fazendo? Qual está sendo a nossa resposta para o sacrifício que Jesus fez na cruz? Qual vai ser a nossa resposta?
A resposta que o Senhor espera da minha vida e da tua vida, a resposta que o Senhor espera da igreja dele, é a santidade. Repita comigo: santidade. É isso que Deus está esperando da tua vida. A santidade, como os princípios do Senhor, não tem como negociar. É inegociável. A santidade deve ser inegociável na vida de um filho de Deus. Santidade. E essa santificação é que nos dá a certeza de que veremos o Senhor. Quem quer ver o Senhor aqui? Buscai a santificação, a paz com todos, para que a gente possa ver o Senhor. Em outras traduções, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Fala aí para o teu irmão: se a gente não se santificar, a gente vai rodar. Fala aí para o teu irmão, pode falar. Então não deve ser um momento, não é simplesmente girar no manto e achar que está tudo resolvido, não. É um alinhamento. Amém? Quem está entendendo isso, igreja? É um alinhamento. E eu espero muito que a tua carne esteja me odiando neste momento, porque daí eu sei que é uma palavra vinda do trono de Deus para a tua vida. Porque a nossa carne não quer a verdade. A nossa carne quer que alguém que apoie o desejo dela. É ou não é assim? A nossa carne é terrível. E ela quer isso. Mas eu preciso levar todo o meu ser cativo a Cristo. E a minha carne, ela vai ter que se render ao domínio do Espírito Santo. A sua carne vai ter que se render ao domínio do Espírito Santo. A palavra diz que na vinda do Senhor, nosso corpo, alma e espírito devem ser encontrados irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito. Irrepreensíveis. E é por isso que eu estou dizendo que o meu corpo vai ter que se submeter à vontade do Espírito. E o seu também. O seu também. Porque essa palavra não é só para pastores, não é só para líderes numa igreja. É para todos aqueles que um dia abriram o coração para Jesus e aceitaram a palavra dele. Para quem que é essa palavra? Para quem que é essa palavra? Pronto, vocês entenderam. E não se assentem na roda dos escarnecedores. E como tem escarnecedor? Credo apóstolo, eu nunca me assentei. Algum dia você já falou mal de pastores? Se sim, você se assentou. O que é escarnecer? O que é zombar? É simples, querido. Quando a gente escarnece, nós estamos simplesmente falando contra aquilo que é santo, falando contra aquilo que é consagrado, se manifestando contra aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é digno. Os escarnecedores, e aqui eu acho algo muito pesado, se assentar na roda dos zombadores ou escarnecedores, isso fala de comunhão com eles. Eita! Tem gente que se dá melhor com o povo do mundo que com o povo da igreja. Sabe por quê? Porque ele é igual. Eu me dou muito melhor com o povo do mundo, sabe? Eu gosto de ficar lá com eles. As nossas conversas, bate. É legal demais. É muito top, sabe? Meus amigos lá do mundão, eles são muito legais. E você continua lá tendo comunhão, assentado naquela roda. Você permanece lá.
E aí quando você menos espera, surge uma insatisfação no teu interior. E aí você fala bem assim: Deus, o que está acontecendo? Somos tão hipócritas que ainda questionamos Deus. E não paramos para fazer uma análise na nossa própria vida. E hoje eu quero que você faça uma análise na sua própria vida. Como eu disse, não tem como gerar alguém espiritual não sendo espiritual. Não tem como. Eu não posso chegar aqui e falar que vai ser diferente, cantar a música do Fernandinho, vamos ganhar o mundo, se o mundo está em nós. Se eu estou assentado, tendo comunhão, queridos, Provérbios 13, versículo 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E tem gente aqui dentro que já se deu muito mal. Porque vive com os tolos. E é por isso que nós não estamos frutificando. Alguém já se deu mal aqui? Não levanta a mão, não responda. Não vamos passar por esse constrangimento. Acaba mal. Palavra de vida eterna isso daqui, ó. Um conselho de vida eterna. O Senhor está falando, não anda com tolo, senão você vai se dar mal. Anda com sábio e você vai ser mais sábio. A sabedoria vai vir sobre a tua vida. É sobre isso. Mas muitos insistem em ter comunhão com o escarnecedor, com o zombador. Amados, você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Você deve passar meio que longe e proclamar a verdade, zarpa fora. E tem gente que se acha muito forte, e são esses que caem. Fala para o teu irmão, você não é forte. Você não é forte. Não é. Minha tia ela é cristã, já tem muitos anos, da Igreja Batista, lá em Espigão do Oeste, Rondônia. E minha tia falou que um rapaz, um homem lá da cidade, foi ganho para Jesus. E ele era alcoólatra. E esse homem foi ganho para Jesus e em pouco tempo ele já estava pregando e já estava, proclamando a palavra. Quando de repente viram ele no meio dos bêbados. Mas fulano, o que está fazendo lá? Não, estou pregando a palavra. Passou mais uns dias, viram ele de novo no meio dos bêbados ainda. Fulano, o que está fazendo? Estou pregando a palavra. Para eles precisam. Passou mais uns dias e viram ele lá de novo. Fulano, o que você está fazendo? Pregando a palavra? Jesus lá, meus amigos. Vocês entenderam? Eu sei como é que é um bêbado por causa do meu irmão Reginaldo, pastor Reginaldo. Ele vivia bêbado. No tempo da escravidão, no tempo do Egito, para tentar apagar um pouquinho a solidão, o vazio, a cachaça era amiga dele. Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo é o melhor amigo dele, para a glória de Deus. Mas ele é forte? Não, ninguém é. Então vigia. Pare de se assentar na roda dos escarnecedores. Pare de pensar que você é forte. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes.
Não se engane. Fala para o teu irmão aí, não se engane, tá? Não fique pensando que você é forte. Não fique pensando que você é o super, porque nós não somos. Eu não sou. Você não é. E tudo isso nos leva a uma vida infrutífera, estéril. Tudo isso nos leva a nos afastar cada vez mais do propósito eterno. Mas o Senhor, na sua palavra, e essa palavra de Salmos 1 eu acho muito tremendo, Ele fala então como é feliz, como é pleno, como é abençoado a pessoa que ela não busca conselho com os ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores e ela não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E no versículo 2 diz assim, ao contrário. O que é ao contrário? Contrário. Simples assim. É assim. Para cá está indo o ímpio, está indo o pecador e está indo o zombador. E você deve ir para que lado? Para cá. O contrário deles. Ao contrário. Essa pessoa que não está indo com esse povo, a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A satisfação está na palavra de Deus. A satisfação está naquilo que alimenta todo o nosso ser. A satisfação está na fonte de vida eterna. Porque essa mesma palavra, essa palavra poderosa que transforma, se fez carne. E habitou em nosso meio, armou as tendas em nosso meio, veio morar em nosso meio, para nos ensinar o caminho da frutificação, para nos ensinar como voltar ao projeto original, de quando Deus disse para Adão, você vai então multiplicar, você vai frutificar. Voltar ao projeto original. Somente a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo pode te levar ao projeto original de Deus para a tua vida. E é por isso que muitos estão insatisfeitos, porque não está vivendo o projeto eterno, porque não está vivendo, sabe, esse propósito eterno. O Senhor te chamou, Ele te comissionou, vão e façam discípulos. Amados, é muito forte o nome aqui deste ministério. Comunidade Batista, Ide. A identidade de vocês é de fazer discípulos. Eu vou repetir. A identidade de vocês é de fazer discípulos. Agora olha para o teu irmão do teu lado e pergunta, cadê os seus discípulos? Pergunta para meu irmão, pergunta. Cadê os nossos discípulos? Não geramos, não estamos frutificando, por quê? Porque muitos de nós estamos desalinhados com aquilo que Deus quer de nós. Estamos buscando conselhos aonde não há vida eterna. Estamos em caminhos de pecado. Pecado oculto, pecado visível, pecado de todas as maneiras. E queremos satisfazer a nossa carne. Ao ponto que o declínio é tão grande de se assentar, de ter comunhão com aqueles que escarnecem daquilo que é sagrado e santo. Escarnecem. Se assenta, tem comunhão, chama para a mesa os escarnecedores, que falam mal da igreja, que falam mal de você, que falam mal dos seus pastores, que falam mal dos que ofertam, dos que dizimam. Eles falam mal o tempo todo porque são escarnecedores, são zombadores daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Zombam da família, zombam.
Não, porque a gente tem, sabe, que ser moderno e hoje em dia nem tem família. É um povo tão insatisfeito. Temos uma geração de pessoas tão insatisfeitas, que muitos até mesmo, eles estão achando que os animais são gente. Nada contra, eu amo os animais, amo a criação, tenho gato, eu oro todos os dias para não aparecer mais gato lá em casa. Porque quando aparece, misericórdia. O Renan fala bem assim, meu irmão mais novo, mais um. Eu pego e falo assim, eu vou arrumar um dono para ele. Aí ele olha para mim e mia. Arrumou. Aí o Renan já fala, mais um. Eu amo toda a criação de Deus, eu amo os animais, mas nós estamos vivendo uma inversão de valores tão grande, que até isso está meio que doido assim, sabe? A gente precisa rever muitas coisas como igreja, como o Everton estava ministrando. Olha para a igreja lá atrás, nos séculos passados. Hoje ninguém quer nem deixar o pecado, que dirá morrer. Ninguém quer parar de pecar, que dirá morrer. Eu morro nada. Aliás, Cristo já morreu por mim, não preciso morrer. Temos que dar desculpa ainda, então arrumando desculpa para tudo. É sobre isso, igreja. Então nós precisamos olhar para a fonte verdadeira de satisfação. E a única coisa que pode preencher, trazer plenitude, satisfazer a tua vida totalmente, é aquilo que é eterno. É a palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo, é a própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia! É só isso que pode trazer satisfação. Não tem como a gente vir aqui num congresso desse, na festa dos tabernáculos, e falar que está tudo bem, quando não está tudo bem, quando precisamos alinhar a nossa vida. Porque o que eu estou observando desde ontem, é que Deus está trazendo alinhamento sobre a vida desta igreja local. Sabe por quê? Porque o Senhor não desistiu de você. O que o Senhor quer é te alinhar e te fazer uma pessoa plena e satisfeita com a presença dEle. É isso que o Senhor quer fazer. Então olhe para a palavra, porque eu acho muito poderosa essa palavra. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E no versículo 3 diz assim, que é como essa pessoa que não pegou o caminho dos ímpios, nem dos pecadores, e não acompanhou os escarnecedores. Essa pessoa que foi contrária a tudo isso, essa pessoa que se guardou, essa pessoa que realmente está meditando na palavra e encontrando satisfação no Senhor, essa pessoa será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Aleluia! Essa pessoa vive o refrigério do Senhor, tem raízes aprofundadas, aonde busca os nutrientes, aonde busca lá nas águas o que precisa para matar a sua sede. Porque quem tem o Senhor não tem mais sede. Ele é a fonte, e Ele diz que há uma fonte que jorra para a vida eterna. E essa fonte está dentro de você. Dentro de você. Para de dar valor ao pecado, para de dar valor ao mundo, e comece a valorizar aquilo que é eterno para a tua vida. É sobre isso. E somente assim nós começamos a frutificar, porque daí a palavra diz assim: dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Sabe o que é isso? Eita! As suas folhas não murcham. Tem uma árvore de uma fruta, que eu esqueci o nome, tamarindo, na casa do meu vizinho, e passa uma parte da galha, e aquela galha é nossa. Se cair tamarindo ali, com certeza é nosso, está dentro do nosso quintal.
Mas tudo bem. E eu observo há anos essa árvore. Há um tempo que ela está viçosa, linda. As folhas verdinhas, né, mãe? Quando de repente essas folhas começam a ficar mais verde escuro, mais verde escuro, mais verde escuro, escuro. Até que de repente fica quase marrom e cai todas as folhas. Eu olho para aquela árvore, só está os galinhos, sequinho, aquela coisa esquisita. Aí de repente começa o tempo das águas, e essa árvore então começa a sair uns brotinhos, e é a coisa mais linda os brotinhos. E essa árvore ela só está respeitando as estações que Deus mesmo colocou para ela. Mas sabe o que eu acho interessante? Nessa árvore aqui, não, ela não murcha. Ela está sempre com vigor. Ela está sempre muito bonita. Porque aquela árvore lá de casa fica muito feia quando cai todas as folhas. Essa árvore aqui, ela sai da dimensão terra, dos comandos do tempo da terra. E ela entra numa dimensão de eternidade. E o próprio Senhor afirma que este, que tem a satisfação na lei do Senhor, vai ser como essa árvore, em que as coisas dessa terra não atingem mais, em que as coisas dessa terra não é mais atraente como era antes, porque ele tem uma satisfação plena. Quem está entendendo isso? Se coloque de pé, querido. Tem uma satisfação plena. As folhas dessa árvore é viçosa, é linda, porque ela está no fundamento certo. Ela está buscando conselhos na fonte certa. Ela tem comunhão com as pessoas certas. Ela caminha com pessoas no caminho da santidade, no caminho da verdade. Ela rejeitou tudo aquilo que o mundo possa oferecer para ela, para daí então estar sendo plenamente satisfeito. Quem quer ser plenamente satisfeito aqui? É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Tudo. O que é tudo? Tudo. Porque tudo que ele faz está conectado com o propósito eterno. Tudo. Ele começa a frutificar. Ele começa a ganhar vidas, almas. Porque ele começa então a gerar a semente certa. Sementes que se transformarão também em árvores, que também serão plantadas junto a ribeiros de águas. É sobre isso, igreja. Quem está entendendo essa palavra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você está diante de tudo isso? Essa palavra que foi ministrada, não só essa, desde ontem, hoje, a palavra poderosa que o bispo Adriano trouxe, uma palavra que o Everton trouxe, que talvez você pense assim: isso não é uma palavra de avivamento. É a palavra de maior avivamento. Porque não há avivamento se não formos até Cristo. Ele é o dono do fogo. João Batista falou isso.
Aquele que vai vir depois de mim, Ele é mais poderoso que eu. E Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o dono do fogo. É Ele quem liberou o Espírito Santo. É Ele quem libera fogo sobre nós. É Ele quem te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é a fonte. Ele é o verbo vivo. Então olhe para a tua vida hoje, aí onde você está. E se você não consegue ver frutos, discípulos, se tudo que você está fazendo, sabe, você não consegue ver prosperidade, é porque você precisa alinhar alguma coisa tem de errado na sua vida ainda. Por que eu digo isso? Porque essa análise eu faço constantemente na minha vida. Mas apóstolo, você já se pegou de uma maneira em que você viu um erro em você? Sim, não só uma vez, algumas. Então ninguém está livre. O apóstolo não está livre, o pastor não está livre. Ninguém está livre de, sabe, desalinhar a vida. Mas todos têm, sim. Todos têm a liberdade de ir até Jesus. Ele tem alívio para a tua vida e descanso. E talvez você, durante essa palavra, você viu na tua vida que há coisas que precisam ser alinhadas. Então eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você fale com Deus aí onde você está. E se há algo que você tem que pedir perdão, peça, querido, porque se eu creio que hoje está sendo um dia de alinhamento. Vem
Senhor. Pai, nós quando cantamos esta canção, Pai, nós não estamos fazendo da boca para fora, mas estamos verdadeiramente, Senhor, abrindo o nosso coração e declarando que o Senhor é o dono do nosso coração. Que o Senhor possa estar sondando dentro de nós todas as coisas, Pai, que tem, Senhor Deus, nos deixado longe da Tua presença. A Tua presença, Senhor, ela vale mais do que todas as coisas. Senhor, nós não podemos viver sem a Tua presença. Senhor, o que seria de mim sem a Tua presença? Pai, por isso, Senhor, nós entregamos o nosso coração para Ti e declaramos que o Senhor é o dono do nosso coração. Nesse momento, Senhor, que nós estamos transicionando, Senhor, para uma nova estação que nós estamos entrando, nós queremos, Pai, ser gratos a Ti, porque apesar de nós mesmos, o Senhor não tem desistido de nós. Apesar, Pai, dos nossos erros, nossos pecados, Senhor, o Senhor, Pai, estende, Pai, a Tua mão poderosa e quer nos abençoar. O Senhor nos deixa à disposição o sangue de Jesus, o Teu Filho. O Senhor envia os Teus mensageiros, os Seus servos, os profetas, para falar da Tua parte aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Senhor, nós Te damos graças, Senhor Deus, por esse tempo precioso de alinhamento. Senhor, quando céus e terra se unem em um só propósito, Senhor, nos fazer, Senhor Deus, imagem e semelhança Tua, na perfeição do Teu Filho Jesus Cristo, porque há uma obra a ser executada. Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, os confins da terra, Senhor, precisam, Senhor Deus, de pessoas que vão e que façam discípulos, e nós precisamos, Senhor, começar a fazer isso. Por isso, Pai, quão preciosos são, Senhor, os pés desses que têm subido aqui e anunciado boas novas de salvação, porque muitos de nós nesses dias, Senhor, estamos sendo salvos, sim, da ira, estamos sendo salvos, sim, da condenação, e foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E Pai, nós como Tua igreja, Senhor, eu aqui, Pai, como Tua igreja, junto com meus irmãos, queremos reconhecer, Pai, quão preciosas são estas palavras, Senhor. Não merecemos, Senhor, nada, mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua infinita misericórdia tem nos alcançado. E nós queremos, Senhor, sim, estar, Senhor Deus, abertos e quebrantados para tudo o que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Por isso, Senhor, nestes dias, arranca das nossas vidas tudo, Senhor, que nos afasta do Senhor. E Espírito Santo, agora mesmo, as coisas que nós temos que fazer, as coisas que nós temos que arrancar. Ah, Espírito Santo, nosso ajudador, nos ajuda a fazer estas coisas. São decisões sábias, alinhadas com a Tua palavra, que nos conduzirão a um caminho eterno com o Senhor. E Deus, acrescenta em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem que acrescentar. Queremos, Senhor Deus, estar, Senhor, frutificando no devido tempo. Ah, Pai, queremos ter as nossas raízes aprofundadas em Ti e matar a nossa sede apenas no Senhor, e recebermos do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.